Seja bem-vindo, galera. Lucas, Rodrigo, João Paiva, Marquinhos, Jace. Vamos dar um tempinho pro pessoal poder entrar. Thiago Mota, prazer. Maicon. Kelly, Rodrigo, bem-vindos. Vamos esperar um tempinho aqui para dar tempo do pessoal entrar. Entrando em contato com o nosso convidado aqui. Gente, eu acho que ele tá com problema na internet dele lá. Pediu para eu dar uma esperada. Boa tarde, Matheus. O Rafael do Qualitab tá com um probleminha aqui. Deixa eu ver o que ele vai mandar. Tá, acho que agora a internet dele tá funcionando. Agora ele vai conseguir entrar. Deixa eu tentar chamar ele aqui. Ver se ele responde a gente. Fala, Planos. Ô, Rafa, bom? Beleza? Seguiu aí certinho entrar? Tive um probleminha pré aqui. Tranquilo, tranquilo. Joia, né? Tranquilo, Cara, bem-vindo aí ao nosso bate-papo da segunda-feira. isso. Vamos que vamos. A ideia é a gente, toda segunda-feira, reunir, né? Aqui nessa live, com ou sem pandemia, bater um papo técnico, descontraído, mas técnico, né? Nós temos aí o Grupo Tech Planner, que é composto pela Tech Planner, Qualitab, Realtar. A ideia é que a gente vai intercalando, cada segunda-feira a gente encontra duas empresas. A ideia hoje é a gente promover um encontro entre Tech Planner e Qualitab, falar aí do uso de tecnologias no planejamento de obras. E vamos que vamos e vamos tornar isso aqui uma rotina agradável de muita entrega de conteúdo, né? Pessoal, hoje eu estou aqui via Qualitab, chamando a Tech Planner, na figura do Thiago Planas. Thiago Planas é um engenheiro amigo aí de muito tempo de casa, né? Tem quanto tempo, Thiago? Você tá? Esse ano aí faz 8 anos. 8 anos que eu tô aí na Tech Planner. Muito tempo. Né? Fui forjado pela Tech Planner, essa que é a verdade. É isso aí. É isso aí. Bom, rapidamente aqui, Tech Planner vai fazer aí 14, já fez 14 anos, está indo para o 15º ano. E dali nasceu, de necessidades que a gente tinha, nasceu a Qualitab, a Realtar, e em seguida de outras necessidades, né? A gente mantinha um envolvimento ali com uma necessidade interna nossa de produzir tecnologia, e essa necessidade nossa de produzir tecnologia nos fez mostrar que éramos capazes disso, né? Produzimos para uso interno, pensamos por que não montar uma empresa, montamos,
E hoje estamos posicionados assim, temos muito conhecimento na área de engenharia civil para prestar consultorias, para entregar tecnologia também, né? E a ideia de falar esse tema de hoje, aí, que é o uso de tecnologia no planejamento de obras, eu trouxe o Planos aqui porque ele é um cara que já tem utilizado em algumas obras que ele atende, alguns clientes que ele atende, tecnologia feita pelo Qualitab, né? Planos, mais alguma coisa que faltou na apresentação que você vê? Como é que você está nesses dias aí de Covid, cara? Pois é, cara. Estamos Como é que aí, estão né? as Todo obras? mundo. Cara, estamos aí tipo, de quarentena. Todo mundo da Tecplan, o pessoal do escritório. Estão todos, né, trabalhando de home office. Uhum, Inclusive a gente também aí que faz acompanhamento de obras. uhum, Mas a nossa rotina de em obra não mudou. aham. Apenas Obra não uma. fechou, né? É, fechou uma obra das 8 que nós temos, nas outras 7 continua. Uhum, Estão indo reta final, estão no meio, estão iniciando, todas essas estão em uhum. andamento. Nesse momento, mais do que nunca é necessário tecnologia, né? Você está distante, vocês estão usando o que de Eu, novo aí para comunicar? a gente tem uma reunião de uma construtora aqui em BH, uma reunião chama Prazo e Metas, uma reunião que nós fazemos toda semana. Então, Uhum, assim, a gente faz esse encontro em obra, só que nesse período aí de coronavírus, nós estamos fazendo à distância. E uhum, o aprendizado que a gente tem tirado disso é que as reuniões estão até mais curtas e mais objetivas, porque a uhum, gente entra, uhum, trata o tema, o engenheiro está na obra constantemente, ele consegue reportar a gente todas as atividades lá, a gente consegue uhum, passar as atividades, cronogramas, medidas a ser tomada. Então, assim, tem sido uma uhum. experiência diferente, porque construção civil é um negócio Repentina, né? muito. E a construção civil é um negócio que, assim, você tem que estar ali, você tem que gastar sola de sapato, mas tem sido uma Uhum, experiência legal aí, principalmente para mostrar como que a tecnologia, até a tecnologia dessa de videoconferência, veio para ficar. Não quer dizer que uhum, a gente tem que se deslocar para poder ir numa reunião de urgência. O pessoal está uhum, entendendo que reuniões de urgência podem ser feitas sim em videoconferência e não afeta a produtividade, não. Ao contrário, uhum. tem, pelo menos para mim, tem sido uma experiência muito boa. Sim. Cara, e assim, especificamente para planejamento de obra, né? Quando você vai lá para o passado, assim, você tem, né, eu estou nesse mercado aí até antes da Tech Planner, desde 2002, 2001, 2002, então você começa a ser testemunha da evolução da tecnologia, né? E eu começo a ver tecnologias que chegam e falam, não, agora veio para ficar e não pega, outras pegam, né? Atualmente, né, antes dessa questão do Covid, você tinha já um uso muito grande, né? O pessoal abusando de recursos visuais, né? Realidade aumentada, toda a tecnologia, toda a metodologia BIM, né? Caindo, matando em planejamento, né? Eu acho, assim, minha visão, pensando, olhando para o que a gente tem hoje no presente, pensando no futuro, eu acho que isso que nós estamos passando vai mudar a concepção de muita coisa, de muitas interações profissionais, né? Vão mudar também a forma de planejar. Vamos tentar fazer esse exercício aqui. Porque você aprendeu, você é de casa, você é forjado lá dentro, você sabe que o valor que a gente sempre deu para a presença, né? Não, vai lá, senta com o cliente, leva um papel, rabisca, simula, né? E quando você Uhum, começar a gente vai estar agora inserido numa realidade mais distanciada. Então, não vai ser toda demanda que vai te fazer pegar um avião, ir lá em São Paulo, sentar com o cliente e fazer uma reunião junto, né? Então você vai ter que começar uhum, a abusar disso. Eu acho que a metodologia BIM ela ajuda porque você trabalha todo mundo virtualmente numa planta só, não só videoconferência, mas se você for ver o ponto que nós chegamos até hoje, eu acho que meio que nos preparou
nós vamos ter de futuro aí. Acho que nós não vamos conseguir aglomerar tão cedo, né? Eu acho que todo mundo vai passar por esse momento aprendendo a trabalhar um pouco de longe, né? E a gente não pode perder o poder da presença na hora de fazer um planejamento, né? Que você sentar com todas as partes na mesma mesa, aquilo ali vira um compromisso, né? Não sei o que você está imaginando para o futuro aí. Rafa, ao longo dessa parada, vamos dizer, parada forçada aí, nós precisamos fazer um replanejamento de uma obra nossa. Assim, fazer um replanejamento, ele chega a ser um pouco mais trabalhoso do que fazer o próprio planejamento. Porque o próprio planejamento, você traça ali um norte, mas você não tem ainda aquele conhecimento específico daquela obra, como que está a produtividade dela, né? Quando passa a primeira parte de fundação, que é aí que você realmente vê o que tem debaixo do solo, para ver se realmente aquele tempo de fundação que você estava prevendo funcionou. Enfim, nós tivemos que fazer esse replanejamento e teve que ser videoconferência, porque foi bem no pandemônio ali que aconteceu o coronavírus, ninguém estava querendo se encontrar e tal. E eu fiz esse replanejamento com o engenheiro responsável da obra, mais o empreendedor, e o que eu tirei de aprendizado que foi muito bom mesmo. Legal. A questão de não estar ali foi suprida pelas informações que a mente tinha levantado. Essa questão de levantar as informações e registrar é muito importante, porque se a gente não tivesse as informações ali fora do papel, né, as informações de fácil acesso que eu falo, na nuvem, cada um na sua casa, seria impossível. Entendi. Mas com a tecnologia já chegando na obra, foi de boa, foi fácil, foi bem tranquilo fazer. Não, legal. Assim, eu acho que vale até a pena a gente contar um pouquinho Eu estava comentando, né, que você está tendo uma experiência com o SDR, né, que é a ferramenta nossa o Smart Daily Report, que é nossa ferramenta é um report diário de obra, mas ele vai muito além de um diário de obra. Ele traz informações ligadas que auxiliam no controle econômico, informações que auxiliam no acompanhamento de equipe, etc., né? Que eu acho o seguinte, eu queria que a gente falasse um pouco dele, justamente por ser um exemplo de ferramenta que encurta espaço, né? Que ela informa, ela espalha informação, porque é uma ferramenta que o cara da obra posta informa pessoas que estão longe, ou seja, a ideia nossa é não só ter uma segurança e registro de informação, como você poder ter um controle à distância de várias obras, né? Então a gente podia passar um pouco por esse assunto. Só que antes eu queria até colocar como é que nasceu essa ferramenta, né? A gente lá no Qualitab, a gente tem já consolidado no mercado aí, que é o RDO, que é o Registro Diário de Obra. E não só no caso do RDO, mas como de outras ferramentas também, que depois a gente pode até falar, o RDO foi mais uma das nossas ferramentas que o cliente utilizava não só para o fim para o qual ele foi feito, né? O que é o RDO? É um registro diário de obra. O que é o diário de obra? É aquela famosa folhinha A4 ali que o cara vai, escreve o que aconteceu no dia, as pessoas que atuaram na obra aquele dia, né? Enfim, é um documento já conhecido na construção civil, né? E que a gente, no início, tinha a pretensão de torná-lo digital, mas logo depois a gente já começou a perceber o cliente fazendo usos além do uso para qual era o fim dele, né? Por exemplo, lá tinha um campo onde você declarava a equipe que foi colocada. Já o cliente começou a querer usar aquilo para fazer um controle mais a fundo da equipe, até controle até de produtividade, né? Aí tem lá o campo onde você fala sobre equipamentos. Aí tem Não pegar essa frase sua, então o STR ele é uma melhoria do RDO.
Exatamente. Nós começamos a observar uma série de usos além do uso inicial, primário, para qual ele foi feito, e falamos, bom, vamos dar espaço ao que o cliente está querendo, né? Você vê, o cliente já está usando o negócio para um fim, está usando para vários outros fins, vamos recebê-lo dentro da ferramenta. E começamos a evoluir. Então, a ideia do SDR é o seguinte, você não vai ter só um local para você declarar a sua equipe. Aquele lugar para você declarar a sua equipe vai ser para declarar a equipe, vai ser para apropriar a mão de obra, para medir produtividade, né? A parte de equipamentos, por exemplo, que num simples diário de obra é um campo para você dizer quais são os equipamentos que estão sendo utilizados. Ali, no SDR, ele vira um campo para controlar aluguel de equipamentos, controlar patrimônio da obra, depreciação, né, produtividade também, né, responsáveis e treinados para operar cada equipamento, né? Então, ou seja, a gente vai dando uma importância para a ferramenta tão grande que nós resolvemos não frear isso. Falei, peraí, se o cliente quer tudo isso de uma ferramenta até que simples, que é um diário de obra, então vamos lá, vamos lá fazer uma ferramenta que receba essas demandas aí, né? Então, enfim, aí está lá, nós não lançamos no mercado ainda o SDR, né? Estamos com alguns projetos envolvendo ele justamente para testar, né? E você é um que está, acho que em 2 obras, né, Planos? Você tá com 2 obras em BH, sim, temos 2 obras em BH que utilizam o SDR. E, cara, o testemunho que eu tenho é que, sim, tem sido muito bom para o controle. A gente tem conseguido fazer essa ligação entre os dados levantados da obra e o controle mesmo do planejamento, tipo assim, diariamente. Essa que é a vantagem. É a questão de estar a informação próximo da tomada de decisão. Captar rapidamente. Que informação assim. que assim, nas frentes nossas de teste, são diferentes obras, tem obra em São Paulo, tá? As 2 obras que estão com você são em BH, né? São em BH, as 2 são em BH. Tá. As duas são em BH. As 2 obras que estão com você aí, que tipo de informação principal assim, que você está usando? Você está usando tudo? Está usando parte? Como é que está sendo sua utilização dessa ferramenta? Então, as 2 obras elas são bem diferentes uma da outra, e é legal a gente entrar nesse ponto, que é o ponto do engajamento que o engenheiro tem que dar para a ferramenta, sabe? Uma obra nossa que utiliza o SDR já tem aproximadamente uns 5 a 6 meses, diariamente ele preenche o relatório. Então, o que é preencher o relatório? Ele entra, lista as atividades iniciadas, atividades em execução, atividades finalizadas. Ele preenche o histograma de mão de obra, quantos pedreiros estão trabalhando, o que cada um está fazendo. Ele faz relatório de fotos, para a gente consegue acompanhar o andamento da obra através das fotos também. E ele faz uma análise das ocorrências que aconteceu no dia a dia. Sim. Então, assim, preencher diariamente, a gente vê como que enriquece o trabalho do controle. Do controle, Porque negócio, assim, né? Você faz um controle, só desculpa te interromper, o controle você vai fazer um controle que vai medir o desempenho da obra semanalmente. Aí você visita aquela obra semanalmente, né? Uma vez por semana que você vai lá, né? Ao passo que você conta com uma ferramenta muito alimentada, vamos pôr assim, você vai estar encontrando com a realidade da obra a todo momento. Toda vez que você entrar no portal, você vai estar vendo lá o que aconteceu hoje, não é isso? É isso. Assim, planejar não é suficiente, só planejar. Você tem que planejar e controlar. Então, o controlar, que é a parte mais difícil. Como que a gente vai controlar a obra o mais, assim, controlar ao extremo. Tem que ter um controle ao extremo, controle todo dia, controle em cada atividade, seja de qualidade, seja de prazo, seja de preço. A ordem é controlar. Então, assim, o SDR ele te dá essa autonomia de você fazer o controle diário.
Porque você tem as atividades listadas diariamente, você tem ocorrência que pode acontecer diariamente. Então, assim, se acontece algum furo no nosso cronograma, a gente pode ver algum motivo que levou a ter esse furo. Sei lá, estragou alguma bitoneira, teve atraso fica o material. registro ali, né? É porque é isso que eu ia Cara, falar. e fica o registro. O mais importante é esse, porque não adianta só controlar e perder informação, né? Registrar essa informação é importante. Vamos lá, controlar é você testar o planejamento o tempo todo, né? Se você planejou certo, não deixa de ser isso, né? Você começar, não é? Aí você trombar com uma explicação que vai além daquele percentual de avanço que você apurou em campo, né? Porque é aquele negócio, você aprendeu na casa lá que não é só ir à obra, é se inteirar também, né? Você tá ali rodando a obra e você vê um problema, você pergunta o que aconteceu, você começa a tentar ouvir histórias ali de todo mundo, né? Ouvir história ali que a obra tem para contar para você. Não, tivemos uma intervenção, tivemos um acidente, tivemos que refazer um serviço, ou seja, aquilo te alimenta porque você vai ver número. Agora, a causa daquele mau desempenho ou do bom desempenho, você tem que ter uma história que embasa aquele número ali, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade, sem dúvida. Eu acho que sim, vendo se está dando certo, é muito bom, porque é um dos objetivos nossos com essa ferramenta fazer ajudar a ilustrar essa realidade, né, do que está acontecendo em campo. Né? Bom, por isso, só finalizando, por isso que o engajamento da ferramenta ela é importante. Essa obra específica que eu estou citando, que tem o SDR, foi a obra que a gente teve que fazer o replanejamento. Ficou muito mais fácil, porque a gente sabia aonde cada atividade estava, né? Em que pavimento que estava cada atividade. A gente sabia quais que eram os futuros problemas, que a gente já tem um histórico de problema. Então, assim, essa obra tem um histórico que atrasa muito material. Então, assim, a gente já tem um histórico para poder prever lá na frente. E você consegue verificar o registro disso lá, né? Exatamente. Precisamos ficar ainda mais atento na entrega desse material, porque a atividade não pode atrasar. Então, assim, a gente consegue prever o futuro com as informações passadas. Essa informação tem que estar arquivada para você fazer uma cola mesmo, para ficar ali, pulando na tela do seu computador, gestão à vista, o tempo inteiro. E a outra obra que está utilizando o SDR já não está tão engajada assim. Então, hoje, se a gente precisasse fazer um replanejamento, seria muito mais difícil. Então, você tem uma das obras que tipo de obra que é? Essa que não está engajada? É uma obra, as duas obras são residenciais, as duas aqui em BH. Uma está na fase de estrutura e a outra já está na fase já de revestimento. E essa obra que não está engajada, a gente percebe como é que é muito mais confuso fazer o controle. Porque a gente só consegue controlar o que vê, né? O que está planejado. E muita coisa foge do nosso sistema porque não está registrado. Sim. Isso que eu perguntar, qual engajamento está faltando? Preenchimento mesmo? Contar com riqueza de detalhe, imputar informação? Qual que é o engajamento que está faltando, só para eu entender? Não, falta periodicidade na utilização da ferramenta. Porque então, se você utilizar só a ferramenta uma vez a cada 15 dias, perde o foco. Aí você está fazendo controle, vamos dizer, um controle meia boca. Você está deixando de aportar informações ricas ali. Quanto mais detalhado for a informação, maior o nível de precisão do seu controle e do seu planejamento. Sim. Bom, é aquele negócio, né? Não adianta ter a melhor tecnologia do mundo e não usá-la bem, né? Então, se você tem ali um bom uso e você está tendo é até legal você está tendo dois exemplos bons, né? De um uso engajado e de um uso nem tão engajado assim, né? Aí dá para a gente concluir, né? A importância desse engajamento. Mas, cara, isso aí, toda tecnologia que entra, ela é uma mudança, né?
E assim, até que o pessoal perceba os benefícios dessa mudança, você pode ter algum problema assim, mas... Bom, a obra que eu sei que está engajada, eu sei qual que é. E foi muito rápido e está sendo muito valioso, né? Sim. Cara, bom, vamos lá. Nós temos perguntas aí, né? Acho que antes de entrar na pergunta, eu queria passar aqui, não sei se a gente passou tudo do SDR. Bom, só para finalizar o SDR aqui, uma coisa que eu vejo que o pessoal passa bastante aperto é com mão de obra, né? Você chegar e ter controle da mão de obra e na hora de fazer um controle econômico, apropriar essa mão de obra, né? E uma coisa que eu achei que eu vi recentemente, só para fechar o SDR, um cliente nos procurou, eu utilizo a versão RDO, né, não a SDR, né, e ele veio com várias solicitações de melhoria, várias sugestões de melhoria para o RDO, né, porque ele tinha o objetivo de, a partir daquela ferramenta, controlar de apropriar a mão de obra. Aí eu mostrei o nosso projeto e ele ficou muito satisfeito, porque todas as ideias deles estavam contempladas ali no que vai ser essa parte de mão de obra no SDR, né? Legal. Mas é bom. Cara, você está aí com as perguntas? Não sei. Tô sim. Teve no campinho, né? Você separou elas aí? Abrimos o campinho de perguntas, recebemos ótimas perguntas, viu? Sinal. Vou começar com ela aqui, ó. Aí, assim, pessoal, para saber o seguinte, a gente lançou um pouco antes da live um espaço para perguntas, recebemos algumas, você selecionou algumas aí, né, Planos? Sim, e selecionamos quem 5 tiver perguntas. alguma curiosidade, quiser perguntar aí, diretamente, fique à vontade. Aqui, Rafa, nossa primeira pergunta que recebemos, decidi abrir aqui o campo de perguntas com ela, que é a pergunta que, assim, acho que é a principal função de colocar a tecnologia para rodar, que é como a tecnologia pode encurtar o caminho entre a coleta dos dados e a decisão. Como é que é? Como a tecnologia? Como a tecnologia pode encurtar o caminho entre a coleta dos dados e a decisão. Ah, tá. Não, isso aí é o cerne da questão, né? Como é que a tecnologia está aí para isso, né? Se ela não cumprir esse papel, né, que é você encurtar o caminho entre eu ter um dado à mão, esse dado eu trabalhar e entregar na mão de quem decide, essa pessoa decidir baseado naquele dado que eu coletei, assim, essa é a função da tecnologia. E assim, podemos contextualizar aqui para a construção civil, planejamento nosso, né? Primeira coisa, você falou do controle, né? Como é que o controle, a função dele é medir o resultado e entregar para a tomada de decisão. Quando eu consigo coletar com velocidade e com segurança, isso é importantíssimo, a tecnologia entra para essas duas coisas, para segurança e velocidade, bom, está cumprido o papel. Um exemplo aí, vamos lá. O exemplo que eu posso dar é volta à raiz da nossa ferramenta, né? Nossa ferramenta começou a nascer para um uso interno da Tech Planner lá, quando a gente tinha grandes desafios lá para 2010, 11, 12, né? Tava ali nascendo o tablet, né? Tava começando aparecer esses desafios. Eu estou vendo aí a Jomara aparecendo na nossa live. Um dos grandes desafios foi a Jomara que nos colocava, que era lá nas obras da MRV, lá no Centro-Oeste. Então, a gente chegava em obras lá, em Cuiabá, que tinha mais de 1.000 unidades de Minha Casa Minha Vida. Como é que você coleta dados e entrega resultado de forma rápida, sem tecnologia, né? Então, assim, lá junto com a Jomara e outros exemplos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente trombava com isso. Então, a gente tinha um dia para rodar uma obra e o dia seguinte ter um resultado, né? Não vai ser rodando com a prancheta na mão, compilando isso, digitando ali no Excel, compilando isso, imprimindo, assim,
começa assim, mas a trilha que nós percorremos até hoje foi de encurtar. Então, ou seja, esquece a prancheta, vai um dispositivo móvel, né? A coleta não tem que passar por como é que posso dizer, por um trabalho desses dados com pelo menos ter um mínimo ali de automação, né? E é o que a gente faz hoje. O Qualitab hoje coleta o dado, né? E aquilo você vai sincronizando e já vai virando informação para se tomar decisão, né? Esse que é o ou seja, a gente está ali nesse momento encurtando, né, cara? Nesse momento a gente está ali encurtando o caminho entre o dado e a tomada de decisão. Acho que essa pergunta é tão boa que ela já responde, né? Ela é o sentido do se engajar aí com novas tecnologias. Rafa, então não adianta só inovar, né? A inovação ela tem que ser prática e útil, senão não está adiantando nada. Sim. Isso é o seguinte, é aquilo que nós falamos anteriormente do engajamento, né? Quando a gente entra e muda uma rotina de um canteiro de obra, não tem como não ter um mínimo de resistência. Então, se não ficar bastante claro, logo de cara, que aquilo é para o bem, que aquilo vai somar, que aquilo vai trazer ganhos, né, para o usuário que alimenta, para o usuário que se beneficia da informação, para todo mundo, para a cadeia toda, você não consegue conquistar, né? Então, por isso, você tem que fazer, vamos pôr assim, ferramentas certeiras, né? Ferramentas que vão... que vai ficar bastante claro logo no início que aquilo o cara vai ter vontade de usar. Não, isso aqui vai resolver minha vida, né? Isso aqui vai encurtar, isso aqui vai vir para melhorar, indiscutivelmente. Aí quando começa a usar, não tem volta, né? Legal. O Fabiano colocou um comentário aqui que todo time tem que comprar a ideia, né? Comprar isso mesmo. Não adianta ter uma inovação que não seja aceita por todos, que essa inovação vai ser jogada de lado. Tem que ser... Exato. A equipe ela tem que precisar... Acho que a inovação é isso, né, Rafa? Acho que foi assim que surgiu o SDR, que você já falou. Foi a revolução do RDO Evo, que vocês viram que o cliente estava utilizando outras ferramentas, precisava de mais, e daí nasceu o SDR, né? É isso aí. É isso mesmo. Tem uma pergunta. Pois é, tem uma pergunta legal que eu separei aqui, que vai bem de frente com isso que você tem comentado, que é essa aqui, ó. Coloquei na tela aí. Aliás, não é essa não. Pera aí, essa aqui, ó. Aqui, ó. Como medir o ganho de se aplicar uma nova tecnologia? Como medir o ganho? É interessante, porque assim, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, cara. Bom, quando você coloca uma nova tecnologia, quais são os ganhos possíveis? Primeiro, produtividade, segurança, vamos pôr aí, financeiro, né? Um ganho financeiro. Agora, você conseguir medir isso é importante. Eu já participei, e é interessante, né? O Qualitab está aí com 4, quase 5 anos de estrada, e é interessante ver como é que o cliente que nos recepcionava estava preparado para comprar tecnologia lá atrás e como é que ele está ficando hoje, né? Lá atrás ninguém sabia comprar tecnologia, ninguém sabia contratar e tal, e a maior dúvida que eles tinham é a seguinte: peraí, eu vou pagar um valor, né? Vou ter um desembolso. Esse desembolso me traz o quê que justifica, né? Muitas vezes isso não está óbvio, então isso muitas vezes o cara, para te contratar, ele tem que embasar isso com a diretoria, enfim. Então, essa pergunta aí, como é que eu meço o ganho, né? Como é que eu mensuro o ganho, né? Que colocou aí. Ele é importantíssimo justamente por causa disso. Você não tem como comprar e é importante você comprar sabendo que você vai ganhar. Então, por exemplo, a gente desde o início se preocupou em mensurar isso. Por exemplo, os primeiros clientes nossos do Qualitab eram também clientes Tech Planner.
Então, eram clientes que a gente conhece muito bem, clientes que a gente fazia controle econômico das obras dele, então a gente sabe muito bem como é que é o desempenho econômico dos clientes. Então, por exemplo, a produtividade saltava aos olhos, né? A gente muitas vezes tinha lá um orçamento que previa, sei lá, 3 pessoas para fazer um levantamento de qualidade. E aquilo, a passada a obra, o cara usou metade desse recurso, né? O cliente, para segurança de informação, o cliente chegava a perder alguma informação e aquilo gerava um prejuízo do ponto de vista de qualidade para ele, né? Aí ele passa a não ter aquele problema mais. Então, assim, tem coisa que se mede, tem coisa que se não mede, que não se mede, né? Você tem que viver a experiência, comparar com como era a vida sem aquela tecnologia, né? Então, assim, coisas que são missíveis são tempo, dinheiro, né? E esses 2 aí a gente já passou nessa prova, né? Mas eu gosto sempre de dizer que o maior benefício está no intangível, né? Você ter uma excelente informação para tomar decisão é importantíssimo. E isso você não mede, né? Como é que você vai medir isso? Eu acho que você mede na sua perda de competitividade, né? Chega uma hora que se você não acompanhar o mercado, porque o mercado por si só, ele vai eliminando, né, os fracos, ele vai deixando para trás quem está atrasado no tempo. Então chega uma hora que você tem que ir acompanhando a tecnologia para você não ser deixado para trás, né? Assim, você falou interessante, né? Quando você aplica uma tecnologia que ela traz um ganho. Aquele ganho reflete no resultado do projeto, ou seja, no próximo projeto você já vai considerar um custo abaixo para aquela atividade, ou seja, você vai ficando mais competitivo. Enquanto seu concorrente está lá fazendo aquele processo no papel, está correndo atrás do rabo, batendo cabeça com aquele assunto, você já está lá na frente, né? Você está andando muito mais rápido, você está tendo menos retrabalho em obra, tudo porque você implantou tecnologia, né? E, cara, nessa parte aí, quando eu comecei a falar, eu lembrei tive um insight aqui, comecei a falar sobre como eram as primeiras conversas com o cliente. Hoje, é impressionante e é muito legal ver isso, e quem não está nessa tem que ficar ligado, você tem, muitas vezes hoje a gente é chamado para um bate-papo comercial e a gente senta com a pessoa do departamento de inovação da consultora. Isso não é raro em outras indústrias, mas ainda é raro na construção civil, né? E é legal ver isso, porque são pessoas que já sabem como comprar, já sabem como julgar, já sabem mensurar isso, né? Por isso que eu lembrei disso. Sabe mensurar o ganho, ou seja, eles na hora de contratar, eles querem a sua proposta, eles pegam aquela proposta e fazem um controle de vamos pôr assim, um estudo de viabilidade para ver se vale a pena comprar ou não. Qual que é o ganho? O que eu vou economizar trazendo essa tecnologia? E por aí vai. Então, o pessoal está cada vez mais preparado aí e passa por dimensionar, né, o benefício. Próximo aí. Legal. Vamos puxar outra pergunta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre controle de estoque. Pergunta que é legal, que eu acho que é um problema que eu tenho acompanhado bastante nas obras, principalmente na parte do controle econômico. A pergunta é o seguinte: como é feito o controle de estoque? Tem jeito de melhorar? Tem alguma coisa que pode fazer? Bom, como o assunto nosso é tecnologia, vamos pensar no melhorar por tecnologia, né? Vamos lá. Qualquer negócio controla estoque. Qualquer negócio que vende, né? Por exemplo, pensa numa loja âncora de departamento. Ela sabe quantas calças jeans entraram, quantas vendeu, quantas foram, sei lá, extraviadas, né?
Então, ela Sim. conta com tecnologia, ela tem aqueles alarmes se você sair com o negócio sem pagar, etc. Ela vende calça, ela, sei lá, vende 1.000 calças, né? Ela, no final das contas, se ela vendeu 900, ela tem que ter 100 no estoque, ela não pode ter 80 no estoque, né? Uhum. E assim, parece beabá, parece bobagem, mas assim, isso não acontece, ou pouco acontece, ou acontece com pouca competência na construção civil, né? A gente viveu, a tem problemas de segurança, ligados à segurança, a gente viveu bastante obras, sei lá, um exemplo que me veio à cabeça aqui é uma obra na Baixada Fluminense, tinha muito roubo, né? Mas você também tem uma perda ligada à desorganização, né? Então, primeira coisa, vamos para a nossa realidade. A realidade do controle de estoque na construção civil hoje é fraco. Tá? Rafa, você sabe que muitas obras não fazem controle de estoque. Não se tem um controle de estoque. Sei, mas aqui, para responder as perguntas, a gente tem que falar das que fazem, pelo menos. Né? Pois é, eu sei então, que são muitas que não fazem. Pois é, a maioria já não faz, e as que fazem ainda é uma coisa bem arcaica, né? No papelzinho. Não, e assim, como tecnologia ajudar? Exemplos que eu já vi e exemplos que a gente está se aproximando, né? Você etiquetar, usar QR Code, usar, né, código de barras, nos canteiros de obra, organizar kits e catalogá-los e controlar a entrada e saída de kits. Nós participamos de uma obra, tem um cliente nosso com bastante obra no interior de São Paulo, que ele é muito competente nisso, né? E a tecnologia que ele usa, e a gente contribui com isso também, é a parte de igualzinho a loja de calça jeans, né? É um controle total, magnético, por código, que seja, mas é um controle de entrada e saída que conta com tecnologia, né? Então, assim, ele organiza kits, e isso é legal porque ele mantém, uma das obras dele lá tem até um problema de espaço, ele mantém um estoque just in time, né? Algo ali na medida que ele precisa. Ele tem sempre uma demanda de curto prazo, que já chega os kits prontos, ele não produz kit no canteiro, já chega os kits prontos, kit já vem etiquetado, esse aqui é o kit de esgoto do banheiro, do apartamento tal, né? Então, assim, não tem conversa. Não tem fazer esgoto. Se a obra é de 200 apartamentos, não tem fazer esgoto para 201, não. Né? Tudo tem seu local de destino e um controle bem feito usando tecnologia simples. Né? Não tem mágica nenhuma mais em controle por QR Code, por exemplo. O controle do estoque, então, ele está mais ou menos ligado com a ERP, né? O que foi comprado já entra como entrada e a baixa vai ali pela saída do QR Code. A ARP é um exemplo de tecnologia que diz sobre onde eu vou fazer esse controle, né? Por qual, quase que dizer assim, por qual meio eu estou fazendo esse controle, né? Porque ou seja, eu tenho lá uma expectativa de quantidade de produto que eu tenho que sair dando baixo à medida que eu uso, mas ali eu estou só apertando o botãozinho dando baixo. Né? Como é que eu sei que usou, que roubou, que foi feito, etc. Tal, né? Então, uma coisa é a tecnologia para alimentar, que é RP, mas a RP sozinha não resolve nesse caso. Né? Controle de estoque realmente é um problema antigo. Muitos não fazem, os que fazem negligenciam, põem lá um cara não capacitado para tal missão, é difícil. E isso, controle econômico, ele distorce bastante, né? Esse problema do estoque é um problema antigo, é um problema atual e é uma coisa que incomoda bastante mesmo no controle econômico, né? Então a gente vai ter que fazer uma live especial só para o controle econômico, porque é um item que demanda um tempo aí, tem muito assunto. Isso demanda umas 10 lives, porque esse aí é um desafio tanto. Exatamente. Medição de empreiteiro. Se tem ferramenta para auxiliar a medição de empreiteiro. Alguns comprometimentos, sem dúvida. Já sei que o Qualitab tem as ferramentas que auxiliam bastante nessa medição de empreiteiro. Tem. E também
nasceram assim, né, da necessidade de... Não, na verdade, assim, da observação nossa de ver o cliente usando um negócio que é para verificar qualidade e dali tirar informação de empreiteiro. Então, peraí, nós temos que ajudá-lo nisso, né? Ajudar o cliente nisso aí. Então nós temos que marcar uma live para falar só sobre controle econômico das obras. Deixa eu seguir aqui, que ainda temos algumas perguntas, nosso tempo está passando rápido. Tem uma pergunta aqui que fala um pouco sobre tecnologia e controle de custos. Melhor a gente falar depois. Isso aqui é legal. Isso aqui... Cara, essa que você leu aí aqui, fale um pouco sobre controle de custos. Fala um pouco sobre o uso da tecnologia para o controle de custos. Cara, vamos falar dela, porque a anterior falava de estoque, né? E você controlar um custo controlar custo de obra é aquele negócio, né? Você tem que responder se o que está feito ali de obra, o que está construído ali, está saindo conforme previsto em orçamento, né? E estoque, e você falou também de medição de empreiteiro, mas estoque é o quê? É o ajuste fino do negócio, né? Então, assim, tecnologia para isso, né? Aí ele fala, a pergunta pede para falar sobre o uso de tecnologia para o controle econômico. Você tem as RPs, né? Mas é igual eu falei, RP mal alimentada produz uma informação errada e danosa, né? Só produzir informação não é o bastante, né, Rafa? Não, de jeito nenhum. E assim, cara, lá atrás, né, quando a gente nasceu, eu lembro que a gente era muito procurado, as pessoas achavam que a gente oferecia uma tecnologia. Isso eu estou falando em 2006, né? Eles achavam que a gente oferecia uma tecnologia. Vocês vendem um RP, vocês vendem, sei lá, uma ferramenta para controle de estoque? Não. A gente presta um serviço, né? Então, aqueles clientes que viam que aquilo era bom ir para a mão de um terceiro, nos contratava, os outros, ou então, quem estava ali só atrás de tecnologia, não encontrava com a gente ali a solução. E a gente via muito na época, a gente pensava assim, bom, as RPs estavam crescendo muito, né? RP é uma ferramenta de gestão que nasceu na indústria de alta complexidade, tipo automobilística, né, como exemplo, de eletrônica e tal, e eles trouxeram isso para o mundo da construção civil. Isso é um grande desafio, né? Isso é um problema pesado, né? E adaptaram, e é interessante ver como é que até hoje isso não foi atendido, né? Eles nos procuram para pegar uma informação que é imputada na RP e precisam de um processamento nosso, de um trabalho dessa informação. O bom e velho Excel entra na jogada, então não adianta o cara ter a melhor ferramenta de RP, que ele ainda está com coisas auxiliares, principalmente na construção civil, né? E sim, focando no controle de custo de obra, que você colocou aí, esses outros ajustes, né, tem muito que empreender tecnologia. Estoque é uma coisa, comprometimento de custos que não foram lançados, é muito detalhe assim que escapole, né? Rafa, você entrou numa área legal aí, essa questão de empreender tecnologia. Então, uma pergunta aqui muito legal. Na verdade, é mais uma provocação do que uma pergunta. É a provocação que eu faço para a construção civil tem no mínimo 8 anos. Desde quando eu entrei que eu faço a provocação. É o seguinte, a indústria 4.0, né? Tão falada agora, não é de agora, mas pipocou agora na internet, a indústria 4.0 versus a realidade da construção civil. Nossa. Parece que são dois mundos distintos, né, cara? Aqui está a indústria e aqui está a construção civil. Tipo assim, eles se odeiam, tipo isso. Vou falar um pouquinho deles. Bom, você chegar e dizer assim, bom, eu tenho uma construtora, que é uma indústria de construir, de edificar, e ela está na era 4.0, né? É uma responsabilidade muito grande fazer essa afirmação. Primeiro, tem um nível mínimo, básico de robotização que a gente não tem. Nós estamos empilhando tijolo, né, muitas vezes. Nós estamos
predominantemente em brilhante tijolo, passando uma emulsão à base de cimento e areia para fazer o famoso reboco, ou seja, nós estamos arcaicos. Né? Alguém falou a palavra arcaica aí agora nos comentários. Né? Então, assim, o Indústria 4.0 tem que ter internet no canteiro, né, cara? Você vê, o Qualitab é interessante, né? O Qualitab, ele nasceu produzindo coisas para construção civil. E predominantemente ainda produz ferramentas para construção civil. E a gente é muito procurado por empresas que não são da área de construção civil. Então, por exemplo, indústria, tinha um contato com um pessoal da parte de alimentos, de grãos. Tá? É uma turma que lá no silo, lá no processo dele, tem a internet das coisas. Né? Você tem roteador, você tem sinal de internet espalhado pela planta dele, porque tudo precisa de internet. Né? Ou seja, quando a gente conta de algumas ferramentas nossas que são offline, que elas funcionam offline. Mas por que offline? Não, offline porque quando você vai... Muitas obras são em locais isolados e tal, e não tem internet. Né? Não, mas como é que pode? Ninguém faz ferramenta digital offline mais. Né? Isso aí é um passo atrás. E não é. Se a gente quer, como empresa, eu falo aqui pelo nome da Qualitab agora, estar presente na indústria da construção civil como ela é hoje, eu tenho que ter ferramentas offline. Né? Agora, se eu achar que eu tenho que aplicar na construção civil tecnologias que se usa na Fiat, por exemplo, aqui do lado, são realidades diferentes. Então, é isso, a gente tromba com canteiros sem internet, com internet ruim, ou seja, tem que estar preparado para essa guerra. Eu acho que não é a guerra só do setor, sabe, cara? É a guerra do país também. O país tem que entender que ele tem que estar... Quando você roda em rodovias fora do país, ao longo da rodovia você anda 100 quilômetros conectado, né? E a gente, muitas vezes, dentro de BH não tem um sinal de telefone, depende do lugar. Então, assim, é um desafio nosso, indústria, construção civil, e é um desafio de infraestrutura do país também. Mas nós vamos chegar lá. Ô, Rafa, pegando o gancho nessa fala sua, contar um testemunho, que tô falando, isso é sério, uma coisa que eu questiono muito é essa desindustrialização da construção civil. Parece que nós não somos uma indústria. Parece que difere a construção civil do seu Zé Pedreiro da esquina é só uma logomarca. Uma das grandes dores que os engenheiros de produção, engenheiro que toca a obra tem, é ver o canteiro de obra uma bagunça. Normalmente, o refeitório é do lado onde tem a central de armação, enquanto um está almoçando, o outro está passando com a padiola de areia, brida para virar concreto. Muitas vezes o escritório de engenharia não tem uma internet, não tem uma impressora que está conectada. Às vezes a própria energia, ela também oscila, porque não tem um gerador decente. Então, assim, isso tem que... Essa é uma questão do engajamento, ele tem que vir mesmo do alto até vir nas pequenas... Cara, mas assim, vamos lá. Tive uma experiência num canteiro de obras dentro de uma fábrica da Hyundai. Quando você pega um canteiro de obra dentro da fábrica da Hyundai, lá em Sorocaba. Ô, Rafa, só te falar que nossa live está quase caindo. Então, falta só ser mais breve. Falta 5 minutos. Tá. Então, assim, eu quero dizer o seguinte. Uma obra dentro da fábrica da Hyundai, que é uma fábrica de carro, de outros produtos também, mas principalmente de carro, ela é diferente de uma obra de uma excelente construtora predial, de residencial. Que, igual você falou, quando o cara vai fazer uma obra dentro de uma fábrica de carro, ele traz para ali a concepção do que é você instalar funcionários dentro de uma fábrica de carro. Então, o refeitório não é do lado da betoneira, igual você falou,
a área de vivência ali não é do lado da areia, né? Então, assim, é outra concepção de como tratar a equipe, montar um canteiro de obra mesmo, né? Aí você pensa, quando você deu esse exemplo aí, é até legal você ver novos engenheiros entrando e se incomodando com isso, porque isso está arraigado na construção civil. Hoje o cara... Parece que é normal, né? Parece que é normal isso na construção civil. Isso está dentro do preço, né? Você não consegue hoje fazer uma obra popular, que você tem uma margem de lucro pequena, e fazer um canteiro igual esse que eu vi na Hyundai, né? Então, assim, é um outro desafio aí, que é um sinal disso que você falou, de quão evoluído nós somos como indústria, né? Então, assim, tem primeiro que evoluir como indústria para merecer o título de indústria, para depois buscar um 4.0, né? É como tipo se fosse isso, né? Acho que a gente precisa roubar o slogan lá da Agroetech, Agroepop, e trazer para a construção civil também. Exato. Construção é pop e construção é tech. A galera lá da roça está deixando a gente para trás. Está deixando a gente para trás. Cara, Rafa, nossa live está chegando no fim. Não, as perguntas aqui encerraram. Na verdade, sim, tem mais um tanto, mas o nosso tempo encerrou. Não vai dar para chamar mais umas perguntas. Não, a gente está a 2 minutos do fim aqui. Queria só dar alguns recados básicos. Primeiro, agradecer aí a sua disponibilidade aí, a riqueza das suas informações aí na nossa live. Eu também. Né, falar que toda segunda-feira vai acontecer essa live. Normalmente vai ser às 16 horas. O dia que tiver um horário especial, nós vamos avisar. E na próxima semana já temos uma live marcada com o engenheiro Thiago Mota. Ele é o diretor da Realtar, empresa parceira da Tecplan também. Ele vai falar sobre BDI. Sim. Então, segunda-feira já temos o encontro marcado. Isso é bom. Com o Thiago Mota, da Realtar. Legal. Então é isso, pessoal. Vamos ver se prestigia a gente aqui. Vão estar junto aí, que esse assunto é bom. BDI é outro campo vasto, importantíssimo nessa questão de competitividade da empresa, né? Vai ser legal. Pois é. Pessoal, quem tiver alguma dúvida sobre temas também que vocês querem que a gente aborde, ligado à construção civil, planejamento, joga no qualidade, direct aí, né? Podem mandar para a gente no direct, seja pela Tecplan, pode ser pelo Qualitab, pode ver a dúvida, sugestões. Nós vamos fazer o possível para atender a todos aí. Rafa, então eu te agradeço todo mundo aí que entrou, participou, muito obrigado. Beleza. Segunda-feira que vem tem mais uma live, conto com todos. Muito obrigado, pessoal. Boa semana para vocês aí. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.